Tá, então agora a gente vai falar do Quiron na casa 5, tá? A casa 5 é a casa de Leão. Hum, Ela fala dos amores, dos romances e não do casamento, tá? Eu não terminei a casa 4, né? Eu só comecei. Tá, desculpa, tá, gente? Então, o Quiron na casa 4 está relacionado à ferida com o pai e com a mãe, né? Então, ela tem problema com o passado, com a árvore genealógica, a ferida está ali, tá? Inclusive onde foi criada, a cultura do lugar, ela às vezes implica, não gosta, é insatisfeita. E isso traz uma insegurança muito forte para a vida, porque ali é a nossa raiz, né? É uma insegurança emocional, tá? Ela pode se sentir abandonada, uma pessoa que, se não tiver alguém ali para apoiar ela, ela age com criança, mesmo ela já sendo adulta, tá? E ela leva esse tipo de carência para a vida, tá? Então, ela sempre tem a necessidade de ter alguém para te dizer se você está certo, se você está errado. Sabe aquele relacionamento de codependência? É aqui, tá? Não significa que um relacionamento de codependência seja só quem tem Quirón na casa 4 ou no câncer, tá? Mas é uma das feridas aqui, é o relacionamento de codependência. E aí, você de repente olha para o seu companheiro, para sua companheira e vê nessa pessoa a figura do seu pai ou da sua mãe, tá? Você substitui, tá? Então, essa pessoa ela precisa ter autonomia, precisa aprender a fazer escolhas, né, baseado naquilo que ela acredita, tá? Se sente rejeitada pela mãe, o que pode ser a origem de muitas feridas, tá? Então, quem tem o Quirón na casa 4 é uma dor muito grande, sofrimento, tá? Sente rejeição. Que tipo de rejeição? Às vezes vem do amor interrompido, a mãe teve uma depressão pós-parto, ou a criança nasceu prematura, ficou lá na UTI neonatal por algum tempo. Ela foi separada da mãe, às vezes, entendeu? Por um motivo assim, de doença, né? Mas ela se sente abandonada, deixada de lado pelas pessoas que ela ama. E isso reflete muito na vida adulta, tá? Quando ela vai para o mercado de trabalho, um chefe olha torto para ela acha que é para ela, às vezes nem é para ela, né? Mas ela julga que ela já fez algo errado, sabe? Então, ela vira assim um peso até para aquela pessoa, né? O chefe vai transferir a frustração para essa figura, entendeu? Toda a frustração dele vem para essa pessoa. Então, ela traz aí uma certa depressão, um estado de melancolia um pouco recorrente demais, tá? E isso está muito relacionado com o outro, né? Essa depressão, essa angústia, essa melancolia, né? O que os outros estão fazendo, o que os outros estão falando, o que os outros estão pensando, tudo isso reflete em quem tem Quirón na casa 4 ou em câncer. A culpa é minha, eu não fiz direito, eu não sou bom o suficiente. E as feridas são de morte, tá? Por conta dos outros. Então, pelo que os outros fazem, como os outros veem, você sempre se acha inferior aos outros. E isso atinge totalmente o seu emocional, a sua capacidade de se amar, a sua capacidade de se nutrir. Geralmente, quem tem o Quirón no signo de Câncer ou na casa 4 é muito sensitivo. Por isso que eu disse que é um Quirón poderoso. Ele é extremamente sensível. É muito sensível também à dor do outro. Só que ele tem dificuldade de ajudar o outro. Por quê? Porque para quem tem Quirón lá, no Câncer na casa 4, o problema está nele,
sabe? É ele que precisa de ajuda, é ele que precisa de apoio, é ele que precisa de cuidado, ele precisa ser nutrido, amado, colocado no colo. E como que ele vai ajudar o outro se ele acha que é só ele que precisa? Entendeu? Então, isso é um grande desafio para quem tem Quirón em tudo. Então, esse Quirón, ele precisa sair do bebê abandonado, de pessoa que precisa ser cuidada, de pessoa que precisa de atenção. Esse é o desafio que esse Quirón tem. Essa é a sua missão aqui, é se curar disso, né? Para conseguir ajudar, auxiliar, dar, nutrir e amar o outro. Outra característica que pode ser a perda real de uma pessoa muito querida, de uma pessoa que tinha um simbolismo muito grande para ele, para ela, né? Inclusive pode ser um pai, a figura de um pai ausente, tá? E aí muitas vezes a carga cai toda para a mãe, toda a responsabilidade e todo o peso cai para a figura da mãe. Aí existe uma ferida num sentido, inclusive, de morte, tá? A pessoa que tem Quirón em câncer na casa 4 tem que fazer muita terapia, viu? Essa pessoa também, ela faz muita chantagem emocional como uma forma de defesa, tá? Ela tem fixação pela figura materna ou de maternar, tá? Então, o desejo de ser mãe muito grande, ou, sabe? E às vezes tem até dificuldade de engravidar, tá? Então, é uma questão também aqui. Talvez não saiba lidar com os términos da vida e se torne extremamente dependente das pessoas ao seu redor, ou seja, precisa ficar sozinha, tomar decisões, tem dificuldade de lidar com as separações, às vezes até com o término de namoro, de fim de um trabalho. Qualquer fim pode trazer para quem tem Quirón, câncer ou na 4 muitas feridas, tá? Então é importante trabalhar o perdão por si mesma, perdoar a sua relação com você mesma, a culpa, tem culpa demais, você acha culpada por tudo, né? Acha culpada por tudo que aconteceu na vida, tudo é culpa dela. Então aí é muita culpa, gente. É muita culpa nessa casa 4 em câncer, tá? Então, comece perdoando a sua própria história, o seu passado. Se perdoe. É essencial você tirar o sentimento de culpa da sua história. Essa é a missão desse Quirón. Outra questão também é curar o feminino dentro de você, tá? Trabalhar bastante essa energia do yin e yang, né? Dentro de você, mas principalmente o yin, tá? O Quirón em Leão, na casa 5. O Quirón, quem tem Quirón em Leão, Leão é autoestima, né? É amor, é onde a gente tem os nossos romances, também é onde nós educamos nossos filhos, tá? Quem tem esse Quirón, ele tem dificuldade em lidar com a própria imagem, com o próprio ego, porque a casa 5 é também a casa do ego, da nossa individualidade, com o nosso eu. Então, a ferida do Quirón em Leão, ou na casa 5, é a ferida da existência. E aí ele pergunta, por que eu nasci? Tá? E às vezes ele, numa conversa, ele pergunta para os outros. Eu não pedi para nascer, ou às vezes até fala para os pais, né? Eu não pedi para nascer, por que eu estou passando por isso se eu não pedi para nascer? Sabe? Então, esse Quirón tem essa ferida. O que eu fiz para merecer isso? Eu não queria estar nesse mundo. Só que ao longo da vida você vai aprendendo que sim, que você pediu para nascer. E essa é a ferida da existência. Tem dificuldade de olhar para si mesmo, de gostar de si mesmo, de sentir felicidade, de ter prazer com quem
com quem você é, com a personalidade que você tem. E quando ele tem momentos de alegria, vai numa festa e fica super alegre, está se divertindo, depois ele sente culpa também. Tem dificuldade em reconhecer os seus dons, os seus talentos, não acredita que tenha dons, mesmo tendo. E isso dificulta ele de se aceitar, de olhar para ele mesmo e falar assim: eu gosto de quem eu sou, eu gosto de como eu sou, eu gosto de estar nesse mundo, de me expressar nesse mundo, eu gosto de como eu me relaciono com as pessoas. Então, essa é a grande dificuldade. Não tem muita paixão pela vida, porque não se gosta, não se ama, não consegue também amar os outros, não consegue ver beleza, amor, alegria, entusiasmo, mas gosta de colocar as outras pessoas num pedestal, porque é ali que ele se compara, tá? Então, quem tem esse Quiron, ela tem dificuldade nos romances, tá? Porque a pessoa não sabe se relacionar nem com ele mesmo, né? Como que ele vai conseguir se relacionar com os outros? Como é que vai conseguir fazer com que os outros se apaixonem por ele, se nem ele mesmo gosta dele? Então, ele acaba atraindo esse tipo de pessoa que não gosta, entendeu? A cura está em você encontrar a sua conexão com seu eu verdadeiro, com aquilo que toca a sua essência. Se conecte com a sua verdade, com aquilo que é verdadeiro. Tudo aquilo que for maquiado, falso, o que for espelhado nos outros, não serve para esse Quiron em Leão ou na casa 5. E a ferida do sistema familiar é o amor, tá? Depois em lives próximas aí eu posso falar mais sobre a astrologia sistêmica que eu estou fazendo o curso, daí eu posso falar mais como ela é vista em cada sistema familiar, tá? O Quiron em Virgem ou na casa 6. O Virgem é aquele que a gente fala assim, nossa, a pessoa de Virgem é chata, né? Então, e tem gente que tem Quiron em Virgem e na casa 6, ou na casa 6, né? Então, quem tem Quiron em Virgem, a ferida é o controle e a organização rígida da sua vida e também da vida dos outros. É forçado a aprender que nem tudo pode ser controlado. Busca a perfeição, a autoperfeição. E isso pode lhe trazer grande sofrimento, uma vez que a sua grande lição na vida é aceitar aquilo que é imperfeito, tanto em si mesmo como no mundo. Só que ele é naturalmente um grande perfeccionista. Tem problemas com seu autocontrole, pois ou é de mais ou é de menos. Preocupa-se demais com detalhes aparentemente muito insignificantes. Então, aqui, ó, a terapia também, para entrar em contato com essas emoções reprimidas, com traumas antigos, é uma boa orientação, tá? Cuidar do corpo também, quem tem o Quiron na casa 6 ou em Virgem é importante, porque também é a casa da saúde, né? Então, aprender a conhecer as suas necessidades nutricionais, os seus sinais particulares, porque o nosso corpo fala, né? Tendo sempre em vista as suas emoções, que falam através do seu corpo. Tome cuidado para não desejar fazer tudo com perfeição absoluta, pois isso fará com que a sua criatividade fique bloqueada e a sua produção caia, porque ali também é a casa do trabalho, a casa 6, né? É preciso aprender a trabalhar com as imperfeições e limitações que a vida lhe impõe. Tem a tendência a entrar nos relacionamentos numa postura de professor, de instrutor,
acreditando que sabe o que é melhor para o outro. Tende a viver muito preocupado com a saúde ou tentando todos os tipos de medicamentos para se curar. E sempre tem uma dor que substitui a anterior. Então, aqui, essa é a dor do Quirón em Virgem, ou na casa 6, tá? Agora, o Quirón em Libra. A ferida nos relacionamentos, em geral, os mais íntimos. Então, lembra que eu mostrei no meu mapa que eu tenho o Quirón na casa 7? Só que o meu está na casa 7 em peixes. E aí, aqui eu quero ressaltar uma questão que eu esqueci de falar no início. A casa onde Quirón está é muito mais relevante do que o signo, tá? Então, eu tenho Quirón na casa 7. Então, é mais relevante a casa do que o signo de peixes onde ele está, tá? Então, isso serve para todos os Quirón. Então, observe mais a ferida de vocês na casa onde Quirón está. Não que não seja importante o signo, mas é mais amena, vamos dizer assim, tá? A ferida nos relacionamentos, no casamento, né, na sociedade, ela vem de traumas com os pais, que sofreu ou ouviu na família, nos relacionamentos dos pais, dos avós, a mãe sendo submetida a situações de conflito, de brigas, falta de harmonia, falta de equilíbrio, falta de paz, né? Então, aí a criança vai vivendo nesse lar em desarmonia e forma uma ferida, tá? Que é a ferida dos relacionamentos. Ela pode ter dificuldade com chefes, com autoridades, com pessoas que exigem dela compromisso, seriedade e firmeza. Essa ferida dessa criança que tem Quirón na casa 7 ou em Libra, ela presenciou relações abusivas e violências na infância e também injustiças na primeira infância. Então, ela traz um certo medo de lidar com gente, se torna desconfiado das pessoas e pensa assim, será que eu posso confiar nessa pessoa? Essa pessoa pode me trair a qualquer momento? Ela pode abusar de mim a qualquer momento? Será que ela vai puxar o meu tapete a qualquer momento? Então, a pessoa ela traz isso porque ela presenciou lá na primeira infância, tá? E ela então começa a boicotar as relações que ela tem na vida dela. Pode ter separação? Mas quando ela se separa, pode ter muita dor e muita ferida. Você realmente, a pessoa que tem o Quirón lá em Libra ou na casa 7, ela se cala, ela não fala e deixa que o outro a machuque. E o outro vai ferindo, 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 e ela nunca rebate, nunca se defende, simplesmente vai deixando acontecer, criando insegurança e medo e uma total falta de ação. Ela pode viver infeliz no casamento o resto da vida, sem nem perceber, porque ela simplesmente parou de lutar e cedeu a sua felicidade para o outro, tá? Então, é uma ferida bem profunda aqui na casa dos relacionamentos. E essa questão aí de ceder a sua felicidade é um fardo também, porque ela cede, cede, cede e cede. E isso traz muito desequilíbrio em todas as relações que ela tem. Nas amizades, na sociedade, nas parcerias, nos negócios, né? Então, a ferida aqui do sistema familiar é a ferida dos relacionamentos. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência desse Quirón aí na casa 7. Vocês viram lá que eu mostrei no início que eu tenho o Sol em quadratura com a Lua, ou seja, uma tensão entre pai e mãe, né? Então, eu venho desse lar.
Aí eu observando agora, estudando, né, a gente fazendo esses estudos de grupo, estudando o sistema familiar, os meus avós também tiveram problemas no relacionamento, relacionamentos desarmoniosos, né? Tanto os meus avós paternos quanto os meus avós maternos. Então, vocês veem, observam que a ferida do sistema familiar é de fato relacionamento quando você comprova, olhando para os seus ancestrais, que isso vem lá de trás, tá? Então, onde eu falei que vocês têm o Quiro, comece a observar esse padrão, né? Que aí você é responsável pela cura dele, tá? Para quebrar essa ferida do sistema, para que os seus descendentes também não sofram, né? Tá? Bom, o Quirón na casa 8. Gente, o Quirón da casa 8, ele é um posicionamento, 8 ou em escorpião, tá? Escorpião também, não só na casa 8, mas Quirón, escorpião e na casa 8 é um Quirón que tem um posicionamento muito poderoso. Nas casas onde Quirón está, nas casas de signos de água, ele tem uma energia muito curandeira. Então, quem tem um Quirón no signo de água, já sabe que ele tem muito poder de cura, de ajudar os outros a se curarem, tá? Tem um poder enorme de transformação e traz essa força e essa capacidade muito grande de curar e transformar a vida, principalmente dos outros. Traz desde muito cedo questões relacionadas à morte. Às vezes, quando essa pessoa nasceu, morreu alguém da família, morreu alguém próximo, sabe? Alguém que era muito, né? Às vezes não é da família, mas era muito próximo, tá? Então, e isso fica marcado, tá? Ou ele pode também ter morado, né, numa comunidade onde existe muitas mortes, mortes violentas, tá? Então, desde cedo, ele já convive ou conviveu com questões relacionadas à morte, tá? Outra coisa que esse Quirón vivenciou ou vivencia, questões relacionadas a sexo, abuso sexual. Existe nesse Quirón, nessa pessoa que tem o Quirón em escorpião, ou na casa 8, uma energia sexual muito forte, que ele traz desde pequenininho, um magnetismo sexual desde pequenininho, e o abusador já percebe desde pequeno que essa pessoa tem esse magnetismo. E aí ele é abusado, tá? Então é muito comum quem tem que ir no escorpião ser abusado, tá? Ter abuso sofrido aí, abuso sexual. Então, outra questão da ferida desse Quirón, o nascimento já começa com um processo traumático, tá? Desde o parto. Teve um parto problemático, difícil, pode ter tido uma experiência de morte que veio com esse nascimento, sabe? A pessoa pode ter nascido e ter sido ressuscitado ali pelo médico ou pela parteira, né? Pode ter acontecido isso também. Então, por isso que a gente fala que ele já tem uma ligação com a morte desde que nasce, tá? E isso é muito intenso, muito profundo, tá? E ele sabe lidar com isso, tá? Muito mais do que outra pessoa que não tem o Quirón escorpião na casa 8. Então, o desafio que esse Quirón tem é de aprender a lidar com o poder pessoal que ele tem, viu? Porque ele tem um poder pessoal muito grande. Tem um magnetismo também muito forte para atrair dinheiro, muito dinheiro, muitos valores, mas dos outros, por meio de herança, por meio de sorte, sabe? Ele é um Quirón muito poderoso aqui e sortudo, né? Ele pode também conviver com pessoas que têm um poder aquisitivo alto, tá?
ele vive no meio dessas pessoas poderosas, e essas pessoas confiam nele, contratam ele para lidar com o dinheiro delas, porque sabe que ele sabe lidar com o dinheiro do outro, tá? Porque ele tem esse poder. Muitas pessoas, então, confiam e delegam a administração do dinheiro para que elas gerenciem esse dinheiro, tá? Então, esse posicionamento desse Quirón, escorpião, gente, ou na casa 8, é um posicionamento de psicólogo, de psicanalistas, né, que já nasceram, tá? E que, por quê? Porque eles têm um poder de chegar no âmago das questões psíquicas, tá? Ele sabe mergulhar fundo no universo do outro. Ele consegue extrair o que está ali caindo, demolindo, destruindo aquela pessoa. Ele tem um olhar de raio-x, um olhar clínico. Ele consegue alcançar, recuperar e fazer essa pessoa renascer, simplesmente por meio de uma observação, de uma conversa, de uma percepção diferente, e ele compartilha com o outro e ele resgata essa pessoa, né? Então, por isso que a gente fala que esse Quirón, ele tem um poder de cura incrível, além de ser altamente intuitivo, tem um sexto sentido fortíssimo. Ele é aquela pessoa que observa o comportamento do outro e no olhar, no gesto que a pessoa faz, no que a pessoa quer esconder, ele percebe, sabe? Mesmo que elas queiram só passar uma mensagem, escondendo o que está sentindo, ele consegue ler a mensagem que está oculta. Então, para vocês verem o tanto que é poderoso esse Quirón, né? Ele também tem um medo absurdo de ser enganado, trapaceado, porque ele sabe que existe esse tipo de energia podre no mundo desde muito cedo. Ele sabe que o mundo não é tão legal, que o mundo não é tão bonzinho. Então, ele é muito desconfiado. Ele sabe já desde pequenininho que as pessoas têm conflito, brigam, disputas, mal-entendidos, é um mundo meio malandro, sabe? E ele desconfia de quase tudo ao redor dele, por isso ele se fecha em copas. Então, a ferida desse Quirón é a ferida da morte, tá? O Quirón em Sagitário, ou na casa 9 agora. A ferida desse Quirón é a fé. Porque a casa 9 é a casa das religiões, é a casa dos ideais, das filosofias, dos princípios, da ética. Então, a ferida de quem tem Quirón em Sagitário, ou na casa 9, é a busca pelo entendimento dos valores, dos princípios e das suas ideologias. A ferida principal é relacionada à religião. Então, é muito comum, quando essa pessoa cresce, ela se questionar muito, ou pelo menos passar por um processo difícil de como vai enfrentar a família, por exemplo, porque elas passaram esse tipo de fé, ou né, cristã, ou budista, ou sei lá qual outra fé, e ela, de repente, ela se percebe não acreditando mais naquilo, tá? E aí ela entra num caos, né? Então, a base religiosa herdada não condiz com as suas necessidades internas. E aí ela percorre uma longa caminhada, né? Em busca do seu próprio significado, do propósito de vida, né? Ela, às vezes, ela pode até se tornar um grande viajante, se sente, faz peregrinações para santuários, lugares sagrados, usufrui da comida correta, música e os costumes das
das culturas, porque ela gosta de pesquisar, de saber, de entender tudo sobre esses lugares sagrados. Ela vai pesquisar tudo, tá? Então, ela vive em constante busca de conhecimento sobre esse assunto. Também ela gosta, se sente pleno quando ela está em meio à natureza, principalmente nas áreas mais selvagens, né? Ela tem uma cultura um pouco estranha, sabe? É uma cultura diferente, diferenciada, né? E talvez ela se sinta perseguida pelos seus semelhantes, as pessoas que ela tem mais próximas a ela, devido às suas crenças, tá? E é possível também que viva num país onde tem aí também uma transição cultural, os pais dela podem ser estranhos, exilados, ou terem defendido crenças religiosas que afastaram dos demais, tá? É muito sensível às ideias como o pecado original e pode acreditar que quando os acontecimentos não estão seguindo o seu curso normal, é porque Deus está com raiva dele, então ele se sente sempre que Deus está como que é, fazendo ele pagar por algo, né? Então, é possível que ele tenha herdado algum conflito religioso que exige solução, tá? E esse instinto religioso vem desde a idade bem precoce, desde pequeno mesmo, tá? Porque ele já começou a refletir sobre essas questões profundas, sobre o significado da vida, né? E ele nunca recebe, ele sempre pesquisa, porque ele quer uma resposta satisfatória. Então, seu senso de profunda devoção, com um arrebatado fervor, aspira a se consagrar a algo e faz com que praticamente tudo possa se transformar em seu Deus. E esse instinto religioso, se não for adequadamente canalizado, pode levá-lo ao caos, tá? Ele pode também deidificar a comida, a educação, qualquer lançamento artístico, né? Ele deidifica as pessoas, tá? Seu impulso religioso pode te conduzir a águas perigosas, abraçar causas, sabe? Seguir caminhos espirituais em que as indagações e crenças pessoais sejam arrebatadas de uma onda de fervor, ou pior ainda, se projetar na imagem de um Deus em um guru ou um líder, né? Achar que aquela pessoa é o Deus dela e pode se tornar vulnerável à exploração e violação psicológica, tá? Pode ter a sensação que encontrou a verdade, de ter o desejo de transmiti-la todas, achando que a verdade dele é a mais correta, né? Isso pode isolar ele das pessoas, porque ele quer que as pessoas creem no que ele crê, né? E ele acha que é o dono da verdade, tá? É provável que ele sinta dificuldade em assumir o compromisso, encontrar uma direção apropriada na vida e sinta relutância em tomar medidas para que as coisas aconteçam. E é preciso descobrir o que você pode fazer para que as coisas aconteçam e o que não pode. Todos nós temos fantasias, mas é preciso não nos deixarmos dirigir por elas e nem nos identificarmos com elas. Então, esse foi o Quirón em Sagitário na casa 9, tá? Agora nós vamos falar do Quirón na casa 10, ou em Capricórnio, signo de Capricórnio, casa 10. A ferida psicológica mais profunda desse Quirón está ligada ao vínculo com o pai na infância.
Você o vê como fraco ou rígido e se esforça ao máximo para ser diferente desse pai. Sente dificuldade de estabelecer e concretizar suas metas e, em geral, leva muito tempo para descobrir a sua verdadeira vocação. Mesmo quando é bem-sucedido profissionalmente, não consegue evitar o sentimento de fracasso, o que só é superado quando desenvolver a autoestima. Tem o dom de incentivar o crescimento dos outros, ajudando, dando-lhes carinho, afeto, orientação, mas não consegue ajudar a si mesmo durante um tempo, tá? Pode ter problema com os pais. Um deles pode ser um pai desconhecido, ser visto como fraco ou incapaz, rígido, autoritário, etc. Pode ter crescido decidido a ser diferente desses pais e passa a vida em função dessa imagem, o que impede de concretizar os seus objetivos pessoais positivos. Além disso, depois de muito tempo, descobre que repetiu as características desagradáveis dos seus pais de outra forma. Acreditar em si mesmo e conquistar as coisas que precisa. Talvez não tenha tido muito o apoio dos pais ou tenha tido que lidar com uma figura de autoridade muito difícil, tá? Padrasto, essas coisas, tá? Sente dificuldade em estabelecer e concretizar seus objetivos, bem como em definir seu lugar dentro da sociedade. Tem dificuldade em desfrutar do prestígio que os outros percebem nele, de modo que ele fica atormentado com sentimentos de fracasso, porque não importa o quanto ele seja bem-sucedido, porque sempre ele coloca padrões inatingíveis, que para ele nunca tá bom, né? Mesmo que as outras pessoas o prestigiem, para ele nunca tá bom, porque o padrão dele é muito alto. Ele tenta ter êxito onde os pais fracassaram e atingir metas pelas quais não se esforçaram, e pode se ver compelido a fracassar com o objetivo de decepcionar os seus pais. E isso pode, de fato, representar o seu primeiro sucesso. Se esta atitude for inconsciente, ele continuará a se trair e a fracassar, não por falta de capacidade ou desejo de vencer, mas para castigar os seus pais. Pode atribuir a importância exagerada ao êxito material, ao prestígio, ao status quo, ou, pelo contrário, evitar essa posição social só para descobrir que colidiu com o sistema, sendo constantemente multado por estacionar em locais proibidos, passar pelo pente fino da declaração de impostos ou entrar em desavença com autoridades. Assumir encargos em excesso e fracassar porque assumiu responsabilidades que não era dele. É capaz de estimular o crescimento do outro, manifestando amor e dando orientação que podem ter faltado a ele antes. Não tem medo de enfrentar dificuldades e responsabilidades das quais os outros fugiram assustados. Nasceu com a capacidade de comandar, liderar, de tentar escapar dessa atribuição, mas de um modo ou de outro, acabará sendo referência para os outros. Ele deve aceitar o poder como algo sagrado e, por essa razão, respeitar os seus comandados, liderando com amor e agindo de modo correto, pois, sendo você o modelo a ser imitado, cabe a você ser um exemplo digno de ser seguido. Quiron na casa 11 em Aquário, que é a casa dos amigos, tá? A ferida é a liberdade.
Porque aquário, né, ele tem já essa essência, né, é inerente ao signo de aquário a liberdade, né? Então, a ferida de quem tem o Quirón em aquário, ou na casa 11, é a ferida de ser quem você é, de pensar como você quiser, de criar como você deseja, de ser quem você é. O desafio é aprender a olhar para si mesmo, acreditar na sua originalidade, a sua personalidade, nas suas ideias, na sua visão de mundo. Pode ter tido na primeira infância uma limitação, um professor, um pai, que falou que você deveria ser de forma diferente, né? Que você tem um jeito passivo, um jeito muito livre de ser, muito solto de ser, chamou a sua atenção e isso ficou ali em você, né? De repente, você tem que se ajustar e mudar um padrão de comportamento porque você não se encaixa naquela caixinha daquele professora, daqueles pais, né? E aí vive uma infância um pouco tolhida, né? É uma pessoa muito inteligente, viva, criativa, porém saiu desse padrão, né? Saiu daquele modelo pré-estabelecido e o mundo achou que ele era diferentão, então falou: não, você vai começar a pintar essa casinha quadrada aqui, você não vai fazer diferente. Então isso ficou marcado nele e a liberdade dele foi tolhida, né? Em criar um desenho, em fazer algo diferente, né? Então, aí ele começa a ter dificuldade em ter amigos. Geralmente, essa pessoa tem poucos amigos, tem uma visão distorcida de como o grupo enxerga ele. Aí ele fica pensando: ah, é claro que ninguém vai me escolher, eu vou ser a última a ser escolhida, ah, eu não vou ser convidada, ah, eu não, ninguém me quer por perto, né? Então, ele vai criando uma barreira com as pessoas, né? E aí não se permite conhecer as pessoas, também não permite que elas conheçam ele, né? Essa pessoa, né? Esse Quirón em Aquário ou na casa 11. Então, ele sempre tenta mudar pelos outros, né? E aí vai ficando infeliz, né? E mudar para ser aceito pelos outros, existe aí uma dor, um incômodo, né? Um incômodo que pode seguir com ele para o resto da vida, né? Então, a luta dele é muito grande para tentar ser como os outros querem que ele seja. Essa é a dor desse Quirón, tá? O Quirón em peixes como eu disse antes, Quirón no signo de água é um Quirón poderoso, né? Então, o Quirón em peixes ou na casa 12 também é um posicionamento muito poderoso. Porque o Quirón em peixes, ele é a cura, tá? Ele é o curandeiro de alma, é o curandeiro do espírito, ele vai além da matéria. A energia dele consegue alcançar o campo sutil. E toda doença inicia nesse campo sutil, né? Então, tudo aquilo que está no inconsciente, esse Quirón é capaz de abrir como uma chave, ele destranca segredos, ele alcança os assuntos que estão no seu inconsciente com muito mais facilidade, porque ele tem o dom de sentir a dor do outro. Ele sempre está em vigília, né? Aliás, ele sempre precisa estar em vigília com a sua espiritualidade. Porque se ele não cuidar da espiritualidade, da energia dele, ele vai deixar de ser um filtro e se tornar uma esponja. Porque ele se conecta muito com a outra pessoa e ele acaba pegando as dores dessa pessoa, sabe? Então, essa é a dor desse Quirón, né? Então, a pessoa que tem esse Quirón, ela precisa trabalhar muito o guru que tem dentro dela, o mestre que está dentro dela, o curandeiro dela, porque é muito difícil as pessoas com esse Quirón serem curadas, porque geralmente ela não acredita nela, ela se sente uma fraude, ela não sabe o poder de cura que ela tem, o poder espiritual muito forte. E a ferida dela é se sentir incapaz
e merecedora desse poder espiritual que ela tem. Ela tem muita facilidade de incluir, de orientar os outros, principalmente espiritualmente, quando o assunto é ela mesma, tá? Então, aqui a orientação para quem tem Quirón em peixes, eu tenho, né? Aprender a cuidar de si mesmo, aprender a autocura e o autocuidado, e cuidar muito da energia. As feridas desse Quirón são inconscientes. Muitas vezes você não sabe o que é, de onde é que vem essa dor que você está sentindo e por que essa dor está no campo do seu inconsciente. Então, essa é uma equação bastante difícil para quem tem esse Quirón. E ela precisa, olha, se conectar muito com a espiritualidade e fazer muita meditação. Esse é o Quirón em Peixes e na Casa 12. Agora vamos abrir para as perguntas. Gostaram? O que vocês acharam? Fez sentido? Se quiserem escrever no chat, pode escrever, ou se não pode falar. Você chegou a falar do Quirón familiar, da astrologia familiar, sistêmica do Quirón 8? Ah, não, não falei. Porque senão não ia dar tempo. Eu fiquei preocupada com o tempo, menina. O Quirón na casa 8, a ferida familiar, é muitas mortes lá, tá? É ver quais são as pessoas que, que ela está vinculada a essas mortes, assassinatos. É, é muita dor e sofrimento desse Quirón lá, viu, Sueli? Você tem o Quirón lá? Tem muita coisa aí, muitos segredos de que às vezes aconteceu mortes, assassinatos, tá? E estão guardados ali no fundo das águas profundas da casa 8, tá? E que você precisa olhar para isso. Mas assim, tem que fazer uma análise sistêmica do seu mapa, porque tem os aspectos também, viu, Sueli? Tem os aspectos que são importantes ser olhados aí. Por exemplo, um Urano em oposição ao Quirón, é morte de criança, entendeu? Então, é isso. Alguém mais? A Márcia está perguntando, quando você fala do Quirón, você também está falando das características do signo? Não. Por exemplo, o signo ele é muito intuitivo, o signo de peixes, né? Ele é muito sensitivo. O Quirón, ele reforça isso no signo de peixes, tá, Márcia? Ele reforça. Só que a dor desse Quirón é que ele pega a dor do outro para ele. Ele quer carregar a mochila do outro, ele se identifica com a dor do outro. Em vez dele ser um filtro, ele acaba, enquanto ele não aprende, tá? Porque depois que ele aprende a ser filtro. Mas enquanto ele não aprende, ele vive sobrecarregado, cheio de dores até no corpo dele por conta disso, tá? Posso falar uma coisa, perguntar uma coisa para você? Pode. É que você falou do Quirón de Áries, Ah, e eu tenho uma pessoa muito próxima que teve já exatamente isso. É uma pessoa que não conseguiu se assumir, a suspeita é muito grande que foi a sexualidade, uhum, né? Sempre foi falado que não, porque homem é assim, porque homem é assado. E essa sei. pessoa se tornou uma pessoa extremamente tóxica para a família inteira, sabe? Uma Uhum, pessoa assim, nossa, vira um problema. Desuniu a família inteira, desestruturou sei. a família, Uhum. né? E exatamente a característica do signo que você falou, né? Aí Nossa. eu pensei que fosse o lado sombra do signo, né? Que todos nós temos, todo signo tem o lado sombra e o lado luz, né? Eu não sei Tem. qual é o signo dessa pessoa, né? O signo dele é o aquário. E Ah, quando você é falou o do signo aquário, que solar dele é aquário, né? é Sagitário ou aquário que você falou? aquário, Aquário. aquário, que você falou que tem essa coisa assim dele não conseguir se assumir, dele não saber se Hum, impor, a liberdade né? dele, né?
Ó, e se É, ele tem é, Quirón em Aquário, meu amor, ele é homossexual, geralmente. então, Não não, é uma ele praxe, é tá, gente? aquário. Tem Ele que é ter, ver outras coisas, né? aquário. E eu não sei qual é o quirón dele, né? Hum, Eu não sei qual é o uhum, quirón dele. Mas é nítido isso, né? E a uhum, gente já viu muita coisa. E é uma pessoa assim. Eu sempre falei para a família, gente, eu preferia que ele assumisse e claro, fosse menos amargo, né? com Lógico, né? certeza. Mas foi criado a vida inteira achando. Eu E aí as sei. pessoas achavam que Difícil, né? fizesse discursos, se fizesse discursos ele ia se curar, cura gay, Aham. né? E aí A Vânia a falou, sou gente, sagitariana e me encaixo muito bem. Mas aí, Márcia, tem que fazer o mapa dele para ver, né, certinho. Ele não quer é, fazer? ah, eu não tenho mais tanto contato com ele, Ah, tá. tá? Mas é assim, eu falo assim, porque é justamente as características que você falou daquele signo, entendeu? Você falou, quem tem o Uhum, Quirón em aquário tem que cuidar disso. E é uma coisa que eu uhum. vejo muito numa pessoa com esse signo, entendeu? Sim, eu entendi. Assim como algumas coisas que você falou de Libra, por exemplo, né? Uhum. Eu me encaixo, que é o meu signo solar, né? Hum, Muita coisa, entendeu? aham, entendi. Então, adorei. É, que bom que você gostou. Vamos falar mais sobre isso depois, né, nas próximas lives, hein? Cada Vamos dia sim, pegar um vamos sim, assunto, né? com certeza. A Stephanie está perguntando aqui, Quirón e Leão, casa 10. Poderia falar mais um pouco? Stephanie, eu vou mandar no seu particular, Stephanie. Me manda um oi amanhã, tá? Eu vou. Mas casa 10 é problema com o pai, tá? Né, eu acabei de falar sobre casa 10 do Capricórnio, né? Tá? E Leão, a ferida é a autoestima, mas aí eu mando no seu particular amanhã, me dá um oi, tá bom? A Lu fala, precisa analisar o mapa todo, então? Não, a ferida é essa mesmo, Lu. A ferida é essa. Agora, é, se você acha que não está se identificando com a ferida que for, é porque tem aspectos aí com o seu Quirón, entendeu? Ou piorando ou melhorando ele, entendeu? Quem mais quer fazer pergunta? Tá, Lu. Se você não deu o horário certo, Lu, você tem certeza do seu horário foi essa que você me deu? Que às vezes não foi. Você não se identificou com nada? Então tá. Alguém mais quer perguntar? Eu tenho uma questão Hum, que você fala assim, que a casa 8 é de escorpião. Só que a hora que eu olho lá o meu Quirón, ele tá em gêmeos. hum. Na verdade, é que você falou que não é o encaixado, né? Que não é o. Não. Mas Depois. ele tá em gêmeos e um pouquinho Hum. em touro. Tem que ver o grau, tá? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Foi eu que fiz para você, não foi? Foi, foi. Deixa eu ver aqui. Bom, mas depois eu vou falar, porque aqui se eu sair aqui, eu não sei mexer. Mas eu te falo depois sobre isso, tá? No seu particular. Tá? Alguém mais quer perguntar? Quiser mandar pergunta lá depois, no grupo, no meu particular, eu respondo. Se vocês já tiverem pressa, que eu responda, porque amanhã vou fazer um curso, é uma imersão. Eu vou ficar sexta, sábado e domingo nessa imersão, tá?
Aí, se vocês alguém mais quer perguntar? Senão a gente vai encerrar. Então tá, meninas, um beijo grande para vocês, boa noite, obrigado aí pela paciência em me Beijo, boa ouvir, noite. tá? Foi muito Beijo, legal. boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.